Fala pessoal, bom, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o movimento harmônico simples. O que é o movimento harmônico simples? Bom, o movimento harmônico, gente, ele é um movimento cíclico, tá? É um movimento de vai e volta, é um movimento oscilatório. O caso do movimento harmônico simples é quando no movimento oscilatório não há perda de energia mecânica em formas de atrito, né? Não há dissipação de energia mecânica em outras formas de energia, como o calor, energia sonora, a energia mecânica ela se conserva, né? E aí a gente tem vários exemplos aí de movimentos oscilatórios aí, ó, movimentos harmônicos simples que a gente pode falar para vocês. Olha, o movimento de um pêndulo, né? O que é um pêndulo? O pêndulo é composto de uma corda inextensível ligada a uma massa que a gente chama de massa pendular. Essa corda também vai estar ligada a um teto, por exemplo, alguma coisa rígida, né? E aí você dá um petelecozinho na bola, ela fica no movimento de vai e volta para sempre, né? E aí, no caso onde você pode considerar que não há perda de energia mecânica, ela vai oscilar para sempre com a mesma amplitude ali. E lembrando o conceito de amplitude, amplitude é a distância da origem até o ponto de máxima elongação dela, beleza? Um outro exemplo pode ser um sistema massa-mola. Aqui tem um exemplo de um carrinho ligado a uma mola. Você deixa ele na posição de equilíbrio, né? Mas você pode esticar ele ou comprimir, né? Nesses dois casos vai haver uma força empurrando ele sempre de volta ou puxando ele sempre de volta para a posição de equilíbrio, né? No movimento harmônico simples, sempre a gente vai ter uma força desse tipo. A gente chama esse tipo de força de restituição. A força sempre está tentando levar o corpo de volta para a posição de equilíbrio dele, né? A gente tem também ali um exemplo de uma haste maleável, né, com uma bolinha ligada nela. Lá você dá um petelecozinho, vai ficar oscilando para cima e para baixo. Um diapasão, mesmo caso. Uma bolinha ligada a cordas que distendem-se, né? Elas se distendem ali entre si. Uma massinha ligada a uma mola ligada à parede, um sistema massa-mola, só que na vertical, certo? No caso do movimento harmônico simples que a gente vai estudar aqui, os casos principais vão estar em torno do sistema massa-mola e do pêndulo simples, beleza? Muito bem, aqui tem um exemplo bacana demais. Se você pegar, dá para fazer um experimento, se você pegar e colocar um sistema massa-mola ali e a massa estiver ligada a uma caneta, alguma tinta, alguma pontinha que espelhe uma tinta. Se você passar se você esticar ela, vai ficar oscilando para cima e para baixo. Se você for passando um papel, ela vai produzir ali uma onda, né? Bem legal. Bom, só ressaltando aqui um detalhe, o movimento harmônico simples é quando não tem atrito, né? Então você vai ficar com um movimento ali perpétuo de oscilatório, o movimento vai e volta perpétuo. Caso houvesse atrito, a gente chamaria esse movimento harmônico de amortecido e não mais simples, tá? Seria um caso onde ia amortecer o movimento e aí a frequência do movimento ia continuar a mesma, só que ia diminuindo a amplitude até o carrinho parar, por exemplo, ou no caso do pêndulo aqui, até o pêndulo parar na posição de origem ali, a posição de equilíbrio, beleza? Bom, então, olha lá, o movimento harmônico simples, então, vai ser um movimento repetitivo ideal, né? Ideal porque não tem atrito. E aí, a gente vai ter aqui no sistema de massa-mola, o primeiro caso onde a gente vai estudar, a gente vai precisar de um eixo de orientação. Então, a gente vai traçar um eixo X aqui, orientado para a direita, orientado para o ponto onde a mola vai ser distendida, né? Então, a posição de origem do corpo, a posição onde a mola não vai estar nem distendida nem comprimida, vai ser o X igual a zero, né? Qualquer elongação ali vai estar alterando do X igual a zero alguma distensão ali da mola, certo? Repara que a força, ela sempre vai ser contrária à distensão. Olha, se você tiver com o corpo distendido numa posição X positiva, a força vai estar apontando, puxando o bloco, né? Apontando para o sentido X negativo do eixo. Ou seja, a força vai ser, quando o X for positivo, a força é negativa, né? Quando o X for zero, a força vai ser zero. Quando o X for negativo, a mola estiver comprimida, a força vai estar apontando na direção do eixo X positivo.
ou seja, a força vai ser positiva quando o x for negativo. E aí, para a gente medir a força aqui, a gente usa a lei de Hooke, só que a gente coloca um sinalzinho de menos ali, né, para apontar que a força vai estar sempre no sentido contrário ali da distensão, né? Se o x for positivo, a força vai ser negativa. Se o x for negativo, negativo com negativo, a força vai ser positiva. Esse último caso aqui, né? E ali a gente vai dar um nome de amplitude para a distensão máxima do bloco. Então, por exemplo, você pegou o bloquinho aqui, esticou ele, tá? Aí você foi até uma posição X, sei lá, 10 centímetros, e soltou o bloquinho. Ele vai ficar oscilando para sempre entre 10 e menos 10, 10 e menos 10, 10 e menos 10, beleza? E aí, esse 10 centímetros, ou seja, a distância da origem até a posição máxima, ou da origem e até a posição mínima ali, né? Esse 10 centímetros ali vai ser, no caso, a amplitude do movimento, né? Se a gente fizer um gráfico da força em função da distensão, a gente vai ter um gráfico de reta, né? Inclinado para baixo, igual nesse caso aqui, onde os extremos aqui vão ser as amplitudes, e aqui, ó, vai ser a força máxima e mínima, né? Que vai ter o mesmo valor ali entre si, beleza? Bom, como é um movimento oscilatório, é um movimento cíclico, a gente vai ter novamente aquelas grandezas do movimento circular, que são o período, que é o tempo de uma oscilação completa, né? E a frequência, que é a quantidade de oscilações por unidade de tempo, né? Mas quando você tem uma oscilação, você tem o tempo de uma oscilação completa, é o período, né? Então, frequência é igual a 1 sobre o período. Frequência é a inversa do período. Equações que a gente obteve lá no movimento circular, né? A gente vai usar novamente essas grandezas aqui, porque o movimento harmônico simples é um movimento que ele é oscilatório, né? Assim como o movimento circular. Vamos fazer um exercíciozinho para a gente exercitar um pouquinho isso aí. Olha lá. Um pêndulo é solto a partir do repouso do ponto A indicado na figura a seguir. Então, olha lá. Você pegou um pêndulo, posição do repouso dele, de equilíbrio é o B, né? Você esticou até a posição A aqui e soltou ele, beleza? Ele gasta um tempo igual a 2 segundos para percorrer a distância AC. Então, ele vai aqui, ó, de A até C em 2 segundos, né? Então, quer dizer, ele gasta 2 segundos para ir, mais 2 segundos para voltar, né? Então, é correto afirmar que a frequência, o período e a amplitude de oscilação do pêndulo são respectivamente. Então, presta atenção, olha lá. A gente tem que a amplitude ali é a distância da origem até a distensão máxima, né? A amplitude, então, vai ser a distância ali horizontal entre A e B. Poderia ser também entre B e C, certo? Se eu demoro 2 segundos para ir, o período então vai ser 4 segundos, que o período é o tempo para uma oscilação completa, né? É ida e volta. Então, o período é 4 segundos. 1 sobre o período, 1 sobre 4 vai ser a frequência, 0,25 Hz, unidade de frequência. Então, a resposta certa vai ser a letra C de cavalo, né? Que fala que frequência 0,25, o período é 4 segundos e a amplitude é AB, beleza? Muita gente confunde, em falar que a amplitude é tudo aqui, ó. Não, tá? A amplitude é a distância da origem até a distensão máxima. Guarda isso aí. Fica para casa fazer esse exercíciozinho aqui, ó, que vai ter um gráfico ali de um sistema massa-mola, vai pedir a amplitude do movimento. Só analisar o gráfico, como a gente analisou em 2 slides atrás. E a constante elástica. Para obter a constante elástica, vocês podem usar a lei de Hooke, né? Aquela equaçãozinha lá atrás, beleza? Bom, para a gente entender o movimento harmônico simples, a gente vai pegar e desenvolver várias equações agora, e essas equações vão estar baseadas numa projeção que a gente vai fazer do movimento circular no movimento harmônico simples, tá? Então, a gente vai precisar bastante do movimento circular aqui agora. Olha, suponha um exemplo aí, um caso fatídico aí, um exemplinho. Você tem um disco girando na vertical com uma bolinha na extremidade do disco. A bolinha vai ficar girando ali no movimento circular, ok? Tranquilo, Diego. Isso é tranquilo para mim, manjei. Beleza, então você vai colocar agora uma luz ali em cima dessa bolinha. A luz vai estar direcionada para baixo, né? Iluminando a bolinha. Ora,
se ela vai estar iluminando a bolinha, vai projetar uma sombra ali no chão, né? Só que como a bolinha está se movendo, a sombra também vai estar se movendo. E a sombra, nesse caso, ela vai estar se movendo para lá e para cá. Quando a bolinha estiver descendo aqui, a sombra vai estar vindo para cá. Quando a bolinha estiver voltando para a origem, vai estar... né? Movimento oscilatório ali, um movimento harmônico simples. Então, olha que legal. A projeção do movimento circular pode ser entendida como um movimento harmônico simples. Muito bacana isso aí, né? Olha lá. Então, a gente vai se basear nesse sistema aqui, ó. Presta atenção. Olha lá. Esse quadradinho se movendo aqui, eu quis exemplificar a sombra, tá? É como se fosse a sombra aí. Bom, então, olha, a sombra vai ficar oscilando ali entre a amplitude, né? Menos A e mais A. Tem a posição de origem ali. Isso tudo pela projeção de um movimento circular, né? Então, repara, o raio desse círculo, do movimento circular, é nada mais, nada menos que a amplitude, né? Quando tiver aqui, ó, o corpo tiver aqui, vai estar na amplitude, né? A distância que vai estar da origem vai ser o raio do círculo, beleza? Suponha ali que o corpo vai estar também numa posição inicial A1, beleza? Posição inicial A1 aqui, ó. E aí está com um ângulo θ0 em relação ao eixo X, beleza? Que é o eixo que a gente está interessado, porque o movimento harmônico simples é um movimento linear ali no eixo X, beleza? Então, está num ângulo θ0 ali, ó. E aí suponha que depois de um tempo, o movimento circular está rolando ali, né? Agora o corpo está na posição A2. Essa posição A2 está num ângulo θ em relação ao eixo horizontal, beleza? E essa posição A2 não interessa para a gente no movimento circular, interessa a projeção dela no eixo X, né? Vai ser esse X aqui que vai importar para a gente. Mas se você enxergar esse triângulozinho aqui, ó, e esse ângulo grandão aqui do triângulozinho é o quê? É o ângulo θ, né? Então, olha, x dividido pelo raio, ou seja, x dividido pela hipotenusa, que é a amplitude, x dividido pela hipotenusa vai dar o cosseno desse ângulo θ, beleza? Então, a gente vai ter a posição, esse x aqui é a posição do móvel em algum instante de tempo, beleza? Então, a gente vai pegar e jogar esse A para o outro lado da igualdade, multiplicando, né? Então, a gente sabe que a posição x em qualquer instante de tempo vai ser dado, a posição x do móvel no movimento harmônico simples, vai ser dado por A vezes o cosseno de θ. Certo? Agora a gente vai chuchar a equação aqui nas paradas. Vamos lá, agora vai ficar divertido o negócio. Presta atenção. Eu preciso agora que vocês lembrem lá da equação horária do movimento harmônico, do movimento circular uniforme. A equação horária do ângulo lá, ó, no movimento circular uniforme, né? Que fala o quê? O movimento circular uniforme é um movimento de velocidade constante em módulo. Então, a gente vai ter que o ângulo em que o corpo vai estar em algum instante de tempo é igual ao ângulo inicial, né? Um ângulo inicial ali, mais a velocidade angular vezes o tempo, beleza? E como a gente sabe que o x aqui que a gente desenvolveu, ele é a amplitude vezes o cosseno de θ, esse θ aqui é o ângulo em algum instante de tempo. Então, a gente pode substituir essa equação aqui dentro, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Essa aqui vai ser a equação que vai determinar para a gente a posição do móvel no movimento harmônico simples, a posição no eixo X. Por exemplo, no sistema massa-mola, vai determinar a posição X da mola lá, do bloquinho, né? Em algum instante de tempo. Essa posição vai ser dada pela amplitude do movimento vezes o cosseno desse termo grandão aqui, ó. Esse termo grandão é muito importante. Vamos detalhar o que é cada coisa aqui dentro. Esse θ0 aqui é o ângulo inicial. É o ângulo no qual ele começou o movimento, beleza? Ele é chamado de fase inicial, tá, pessoal? Fase inicial. Esse ômega aqui, ó, que é no movimento circular, é a velocidade angular. Aqui a gente vai dar o nome para ele de frequência angular, tá? Frequência angular. Ou também chamado de pulsação. Pulsação é esse ômega da equação aqui.
Tudo isso que está aqui dentro é chamado de fase, tá? Então, por exemplo, tem dois corpos do movimento harmônico simples. Se eles estiverem juntos, se movimentando juntos ali, oscilando juntos, isso tudo aqui deles vai ser igual, ó. Esse ômega t mais θ zero vai ser igual. Se eles estiverem oscilando com alguma diferença ali, ó, eles vão ter isso aqui diferente, ou seja, eles vão ter fases diferentes, sacou? Lembrando que a velocidade angular é 2π sobre θ ou 2πf, né? São equações que a gente desenvolveu lá no movimento circular uniforme e são importantes aqui. São equações para frequência angular, tá? Para pulsação. São bastante importantes. Equações que ligam frequência angular com período e com frequência, tá bom? Muito bem.